aproveitar o tempo que temos junto aqui até às 20 horas, né? Agradecer a todos que já estão presentes. É a primeira vez que a gente faz essa atividade, né? Desenvolve uma open house, né? Que no Brasil talvez a gente pudesse chamar de portas abertas, né? Eu vou ter que pedir ajuda para o Diego, que vai ter que passar os slides para mim. Se o Diego puder passar, então, o próximo slide, por favor. Então, notem, essa open house, ela não tem nenhum formato muito predeterminado. A ideia justamente é os membros do capítulo, né, estarem aqui presentes e a gente conversar de uma maneira bastante livre, né, sem nenhum protocolo especial, né, sem nenhuma pauta muito especial a respeito das atividades do capítulo, né? No fundo, tentarmos junto refletir, né, discutir para que serve o capítulo brasileiro da Internet Society, né, que atividades ele desenvolve ou potencialmente poderia desenvolver, né, além daquilo que ele já procura fazer, né, quais são os seus planos para o futuro próximo, né? A gente pode falar um pouco para vocês, em nome da diretoria, sobre as atividades que a gente espera desenvolver ao longo desse ano, né? Quais são as oportunidades, especialmente de engajamento dos membros, né? Tanto oportunidades que são oferecidas pela diretoria ou através, né, de atividades desenvolvidas, previstas aqui no Brasil mesmo, ou atividades da ISOC Internacional, né, que a gente pode repassar essas oportunidades de engajamento para os nossos membros, mas também oportunidades que os próprios membros podem criar, eles mesmos, né, se oferecendo voluntariamente para desenvolver atividades, sejam elas de âmbito local, nas suas cidades, regional ou âmbito nacional. E que benefícios o capítulo pode trazer para os membros? Então, a gente não vai fazer nenhuma apresentação formal sobre essas coisas, nós queremos conversar com vocês sobre esses assuntos. Mas para que a gente possa, né, talvez pegar uns 10 minutos iniciais aqui desse nosso encontro para dar um pano de fundo um pouco, né, talvez seja útil para algumas das pessoas presentes, né, um pouquinho da missão, deixar bem claro, né, a missão e as atividades que são desenvolvidas tanto pela ISOC Internacional como pelo nosso capítulo brasileiro, né? Então, Diego, se puderes passar para o próximo capítulo, né, para o próximo slide, perdão. Obrigado. Então, isso aqui foi tirado, literalmente, né, do portal da Internet Society. Qual é a sua missão? Né? É apoiar e promover o desenvolvimento da internet como uma infraestrutura técnica global, né? E a ideia é que o trabalho dessa missão da Internet Society esteja alinhado com esses objetivos, de que a internet tem que se manter aberta, conectada globalmente, ou seja, única, segura e confiável, né? E a ideia é de fazer isso junto, em colaboração com todas as outras pessoas e entidades que compartilham esses objetivos. Então, e isso se faz apoiando as comunidades que fazem a internet funcionar, né? Especialmente, né, comunidades técnicas que fazem a internet, né, funcionar, né? Avançar o desenvolvimento e aplicação da infraestrutura da internet, as tecnologias, os padrões abertos. E uma coisa que a Internet Society faz muito, né, é fazer advocacy, né, das políticas que são consistentes com essa visão da internet. Então, essa é a missão bastante abrangente da Internet Society. Ela foi fundada em 92, né, e ela hoje tem cerca de 65 mil membros inscritos e cerca de 120 capítulos, tanto capítulos nacionais como Special Interest Groups, né, capítulos que tratam de assuntos específicos. No próximo slide, a gente vê os tipos de atividades que a Internet Society desenvolve, né? Quando ela foi criada lá em 92, ela inicialmente era um guarda-chuva, né, para apoiar o Internet Engineering Task Force, né, no desenvolvimento de padrões abertos para a infraestrutura técnica da internet, né? E isso ela vem fazendo, né, desde então, né? Ela entrega, né, o IETF atua de maneira bastante independente, né, mas bastante articulado com a Internet Society. A Internet Society provê uma certa quantidade de fundos financeiros para que o IETF possa desenvolver o seu trabalho. Mas a Internet Society faz
executa um conjunto bastante amplo de atividades em defesa desses princípios para que a internet permaneça aberta, segura, confiável, né, inovadora, única, né, na forma de posicionamentos públicos, de publicações de vários tipos, né, relatórios, ação política junto a governo, sociedade civil, empresas, né, participando em diferentes ambientes do ecossistema internacional e dos ecossistemas regionais e nacionais. Né. Ela promove treinamento e capacitação, especialmente em países, né, em desenvolvimento ou subdesenvolvido, né, promove eventos, né, de outreach, né, em defesa dos seus princípios e para capacitação também, né, e financia projetos que estejam alinhados com a sua missão e com as suas estratégias que vão sendo desenvolvidas né, progressivamente. Então, para o período de 2021, existe um plano estratégico para os próximos 5 anos e dentro desse plano estratégico, para o ano de 2020, né, a Internet Society definiu um conjunto de 8 projetos bastante abrangentes que estão aí, né? E como o Diego, né, que agora faz parte do staff já há quase um ano, né, da Internet Society, está bastante engajado em diversos desses projetos, eu acho que o Diego pode nos ajudar a entender um pouquinho mais qual é a ideia da Internet Society com esses projetos. Por favor, Diego. Obrigado, professor Flávio. Boa noite a todas e todos. Vocês me escutam bem? Todo mundo escuta, eu vejo cabeças balançando positivamente. Beleza. Como alguns de vocês sabem, durante 5 anos eu trabalhei na assessoria do CGI-BR e faz um ano que eu me somei ao time da ISOC para tomar conta de questões relacionadas a políticas públicas aqui na América Latina e no Caribe. E o professor Flávio pediu para que eu, não só na condição de membro do capítulo, mas na condição de staff da ISOC, eu tratasse um pouco da forma com a qual o nosso trabalho em 2020 está organizado. O resultado dessa divisão em 2 grandes áreas atende a um pedido da própria comunidade, um pedido que teve 2 grandes motivações, né? A primeira motivação é ter um trabalho mais focado em projetos capazes de gerarem resultados quantificáveis com uma finalidade de deixar a comunidade mais ciente e mais a par do trabalho palpável do dia a dia da organização. Então, em meados de 2019, a organização fez um chamado a uma consulta pública aos distintos capítulos e SIGs para que eles identificassem uma série de grandes áreas e grandes linhas de interesse de trabalho. Depois dessa primeira rodada de consulta pública, houve no âmbito do staff um esforço de desenhar uma série de projetos, de propor uma série de grandes linhas de ação, algo em torno de 70, 80 grandes linhas de ação. E essas propostas elas foram levadas ao time executivo da organização. Esse time executivo agrupou a maior parte dessas coisas em clusters e gerou uma quantidade menor de alguns projetos que foram submetidos tanto ao Board of Trustees para uma avaliação dos membros eleitos pela comunidade e também, num segundo momento, uma descrição mais ampla dessas áreas selecionadas pela organização para dar esse enfoque mais mão na massa para o ano de 2020. Para quem acompanhou a primeira consulta pública de 2019, essa consulta pública foi dividida em 3 áreas. A primeira área é a ideia de construção, ou melhor, ampliação da internet no mundo. A segunda é promover o modelo internet e a terceira área é defender o modelo internet. O jeito de sistematizar tudo isso em 2 grandes linhas de ação fez com que no plano de ação de 2020 a gente tivesse 2 grandes áreas, uma área chamada uma internet maior, mais vasta
que chega a mais pontos do planeta, que é o que vocês estão vendo aqui no flanco esquerdo da imagem, e no flanco direito, aquilo que é essencial para fazer com que a internet seja mais forte, com que ela seja mais resiliente, com que ela seja mais estável. E aí estão os 8 grandes projetos a partir dos quais o staff da organização planejou atividades ao longo do ano de 2020. Ou seja, para crescer a internet, os projetos, teoricamente, eu vou começar de baixo para cima, eles envolvem essa ideia de que a gente precisa agregar diferentes fontes que geram métricas sobre o estado da internet no dia a dia. Um desses projetos tem que ver justamente com a produção de conhecimento a partir de dados e estatísticas agregadas de fontes diversas. Outro desses projetos iniciou com um foco específico em pontos de troca de tráfego, ou IX, mas, na verdade, ele ganhou um contorno de desenvolvimento desse tipo de estrutura e, ao mesmo tempo, a construção das comunidades e o desenvolvimento de capacidades nas comunidades que são capazes de avançar essa infraestrutura que dá suporte à internet. E, claro, vocês sabem, sobretudo aqui para a América Latina, das principais bandeiras da Internet Society há alguns anos já é o desenvolvimento de redes comunitárias, aquela ideia de que, para além das ações do setor público e do setor privado com fins de lucro, a ideia de gerar conectividade a partir de esforços de comunidades nas pontas, no sentido de inverter a lógica de sair do centro, do backbone até a última milha, a gente começar a construção da primeira milha em direção ao centro, segundo o espírito original de desenvolvimento da própria internet. Essas são as 3 grandes coisas que a organização tem feito e tem trabalhado para fazer crescer a internet. Na parte de internet mais forte, tem uma coisa relacionada ao tema de criptografia, por uma perspectiva bastante técnica, para além da dinâmica de proteção de direitos fundamentais e de sigilo, confidencialidade das comunicações privadas, tem uma dinâmica de garantir toda a aplicação de tecnologias criptográficas no nível da infraestrutura para assegurar a autenticidade, integridade e confidencialidade dos fluxos que trafegam de um lado para o outro na rede. Outro projeto de natureza bastante técnica é o projeto Manners, né, que busca criar um conjunto de regras e condutas acordadas entre os diversos operadores, de vários tipos, operadores de redes, operadores de PTTs, operadores de CDN, no avanço do projeto, para que eles todos se comprometam no nível do seu perímetro a adotar boas práticas que garantam a segurança das atividades de roteamento no nível da infraestrutura. Outros 2 projetos que parecem bem pequenos, mas que são bastante relevantes, é o projeto que se chama Open Standards Everywhere, esse que tem o acrônimo de OSI, e o projeto de Time Security. O projeto de Time Security, para quem conhece as atividades do NIC, vai parecer de menor importância, porque a gente já tem um grande esforço no Brasil de assegurar a implementação de protocolos que garantam a sincronia dos diversos dispositivos que integram a rede e para assegurar a sincronia dos tempos, dos horários que esses dispositivos utilizam na rede. O OSI, por sua vez, é a ideia de mostrar o desenvolvimento de alguns servidores de e-mail, servidores web, montagens de sítios, de acordo com padrões abertos e padrões da comunidade de internet, com a finalidade de documentar isso do momento da montagem do servidor até o funcionamento do servidor, para garantir consciência a respeito desses temas. E o último desse projeto que faz a internet mais forte é talvez o projeto mais complexo dessa cesta chamada internet forte, que é o projeto que se chama The Internet Way of Networking, ou seja, a forma internet de interconexão. Esse projeto ele vem num contexto em que muita gente toma como dado o modelo
internet, baseado no protocolo internet, mas em que a gente vê crescentes ameaças a esse modelo de conexão aberta e consensual entre diferentes redes de uma mesma rede, seja por ações da legislação que visam a forçar práticas e medidas de interoperabilidade de um jeito que é contraproducente à organicidade do ecossistema, e até mesmo coisas como propostas de protocolos adicionais e modelos alternativos de conectividade que não necessariamente são a internet. Todas essas coisas estão absolutamente detalhadas no plano de ação de 2020. Eu convido a todos vocês que leiam o plano, conversem entre vocês do capítulo com o plano, ou entre nós do capítulo com o plano, obviamente, e eventualmente a gente pode seguir discutindo cada um desses projetos em outros momentos. Eu não quero tomar mais tempo dessa chamada, só queria alertar a todos a importância de o capítulo, em parte, alinhar as suas atividades com esses distintos projetos, para que tanto a organização quanto o capítulo consigam sincronizar as suas atividades no âmbito do Brasil. Se vocês tiverem curiosidade, na parte de debate aberto, eu posso explicar para vocês de que forma o Brasil é ponto focal de algum desses projetos. Eu converso bastante com o professor Flávio e outros membros da diretoria a respeito desses temas, e de que forma outros países da América Latina também chamam a nossa atenção para algumas das coisas que vêm acontecendo aqui. Mas é importante que o capítulo, além de ter uma vida própria, ele também atue no sentido de sincronizar suas atividades com essas grandes áreas, porque isso é o que garante, digamos assim, a interoperabilidade de todos os capítulos entre si, capítulos que têm agendas muito diferentes, e garantem que a organização consiga servir como essa pedra de toque para garantir essa boa comunicação e bom fluxo de colaboração e atuação conjunta entre os capítulos. Ok, Diego, muito obrigado. A gente vai ter tempo depois para aqueles que tiverem interesse, voltarem a esses projetos aqui e de que maneira a gente pode se engajar, seja de uma maneira mais organizada, institucional, como o capítulo, seja pela ação individual dos membros. Todos os membros receberam no ano passado mensagens individuais, mais de uma vez, da Internet Society, da Internacional, pedindo que as pessoas atualizassem seus perfis dentro lá do portal da ISOC, dizendo em quais desses projetos teriam interesse potencialmente de se engajar e de que formas. Havia um repertório de formas possíveis de engajamento, que as pessoas teriam oportunidade de participar desses projetos. Bom, mas vamos em frente. Muito rapidamente, falando do capítulo brasileiro, a nossa missão, que está no nosso estatuto, eu copiei aqui o trechinho inicial do nosso estatuto do capítulo brasileiro, é, obviamente, fomentar, promover localmente a missão e os princípios da ISOC Internacional, que a gente acabou de cobrir rapidamente nos slides anteriores, que estão aí expressos também no nosso estatuto, garantir que a internet mundial e as tecnologias que lhe servem de base evoluam de forma aberta e benéfica, exercer liderança nos assuntos relacionados a normas, padrões tecnológicos, educação, outros temas relevantes, e depois segue, se vocês olharem no nosso site lá, vão ver, tem uma lista de vários princípios orientadores que cobrem isso que a gente já falou aqui em termos de defesa de uma internet aberta, segura, confiável, inovadora, única. Bom, indo em frente, o que nós temos como atividades, e de novo aqui eu simplesmente copiei, há uma lista de 8 tipos de diferentes atividades que o nosso estatuto prevê, desde simplesmente passar informações confiáveis para a sociedade em assuntos quaisquer, técnicos, educacionais, políticos relacionados com a internet, promover e liderar projetos, promover cursos, simpósios, seminários, coletar dados, divulgar dados, servir como um ponto para troca de conhecimentos, desenvolver iniciativas para a expansão do acesso à internet, assim por diante. São aí atividades muito gerais, que são bastante amplas e que permitem, do ponto de vista estatutário, que a gente tenha a liberdade de desenvolver um conjunto muito amplo de atividades. O que na prática nós conseguimos fazer? E aí a gente passa para o nosso último slide, aí, que é o plano de ação, os 2 últimos slides, que é o plano de ação do capítulo. O capítulo, hoje em dia, nós temos cerca de 850 membros associados.
né, que estão inscritos no capítulo, né? Desses 850, eu diria que nós temos algumas poucas dezenas de membros que efetivamente se envolvem em atividades do capítulo, né? Seja aderindo a atividades que são propostas pela diretoria, né? Diferentes tipos de atividades, a gente vai falar um pouquinho delas logo agora, né? Seja os próprios membros, isso que a gente gostaria de ver muito mais, e vamos ter oportunidade de discutir isso daqui a pouquinho, os próprios membros, né, voluntariamente proporem atividades. Então, se a gente nada mais não faz mais do que o que tem feito até hoje, pode-se debitar, eventualmente, nas costas da diretoria e dizer que a diretoria não está sendo suficientemente proativa, mas o problema é que nós dependemos fortemente da ação voluntária. Nós não somos uma entidade rica, muito pelo contrário. O pouco recurso financeiro que nós temos é das anuidades dos membros. Para vocês terem uma ideia, nós não temos mais do que 50 membros que pagam suas anuidades, né, a R$60 por ano. Vocês podem fazer a conta, isso dá um valor baixo, mais algum apoio que nós temos do NIC, né, e algum apoio in kind, né, de uma ou outra entidade, novamente do NIC-BR também. Então, o que faz com que a gente não tenha staff próprio, nós não temos equipe profissional para desenvolver projetos, para apoiar atividades. Nós dependemos, até para as atividades administrativas mais simples, nós dependemos de trabalho voluntário de pessoas, né? Ou de apoio que entidades nos dão de forma voluntária. Então, o que a gente gostaria de fazer, né, é aumentar a visibilidade e a relevância da ISOC. Isso é um grande objetivo geral do capítulo, já tem sido repetido nos últimos anos, desde que eu estou na presidência, né? Estou entrando no meu 3º ano como presidente do capítulo, tentando ter uma ação mais efetiva, mas que esbarra um pouco nessa nossa dificuldade de encontrar mais pessoas voluntárias para nos ajudarem e para proporem atividades e realmente conduzirem essas atividades. Porque se a gente aguardar que a diretoria ou um staff próprio que não existe sejam capazes de conduzir atividades, nós não vamos conseguir avançar muito. Então, a gente gostaria de oferecer um conjunto de atividades bem mais amplo, mais intenso, distribuído em todo o país, aumentar o número de membros voluntários envolvidos nessas atividades, sermos mais ativos na formulação de políticas através de um engajamento maior em discussões políticas em âmbito nacional, regional, internacional, né? E, como o Diego falou antes, né, estarmos alinhados de alguma maneira às estratégias, aqueles grandes 8 projetos que a ISOC desenvolveu. Então, passando para o último slide, e aí depois vamos começar a conversar livremente, né, algumas das atividades que estão previstas no nosso plano de ação concreto para esse ano, né, fazer o nosso encontro anual presencial que a gente vem fazendo nos últimos anos. No ano passado, nós tivemos 95 pessoas presentes no encontro presencial em Manaus, no dia 0 lá do Fórum da Internet no Brasil. A realização de webinars, né, nós queremos lançar uma série de podcasts sobre assuntos técnicos e políticos, né. Criar grupos de trabalho, né, já houve no passado alguns grupos de trabalho, mas eles não foram sustentáveis, eles não conseguiram se tornar permanentes, né, temas que parecem para nós que poderiam render bons trabalhos e uma ação positiva do capítulo seria em redes comunitárias, internet das coisas, né? Esse outro ponto aqui, atividades junto aos cursos do NIC em diferentes cidades do país, isso já vem sendo feito nos últimos 2 anos, a gente espera poder fazer esse ano. Claro que com a pandemia aí, né, um pouco os nossos planos têm que ser um pouco repensados, mas enfim, esse plano de ação foi pensado antes da pandemia chegar. Nos engajarmos nos projetos estratégicos da ISOC, né? Temos todos os anos, né, submetido um projeto ao programa Chapterton da ISOC, né, que a ideia é uma coisa bem hands-on, desenvolver algum projeto alinhado com as grandes estratégias da ISOC, né? Submeter projetos a um programa de grants que a ISOC desenvolve todos os anos, né? Fazer com que, criar as oportunidades para que os membros, todos vocês, né, possam se participar das oportunidades que são oferecidas pela ISOC Global, não só os projetos, como a gente já falou, mas outras atividades que estão listadas aí, que são promovidas ao longo do ano, e termos uma ação política mais efetiva. Bom, isso aí é o pano de fundo, né? A gente se estendeu um pouco mais do que tinha pensado, e agora o que a gente gostaria é de começar a conversar com vocês, né, a respeito de realmente que ideias vocês têm, né? E aí aqui é livre, né?
não tem nenhuma pauta pré-definida, como eu falei no início. A ideia é ouvir de vocês ideias, comentários, sugestões, críticas, né, propostas, né, do que o capítulo pode fazer, de que forma ele pode ser, né, inclusive com isso talvez atraindo mais pessoas, né, mais membros, né, para as nossas atividades. Então vamos tentar acompanhar aqui o chat, né, e as pessoas que quiserem falar, né, vocês podem ou pelo chat, né, dizer que gostariam de conversar ou levantar a mão. Eu já ouvi que a Andrea já se inscreveu aqui. A Andrea quer fazer uma proposta bem concreta. Eu gostaria, Andrea, que você, por favor, procurasse fazer isso de uma maneira... Eu sei que é uma proposta bastante abrangente do que está sendo feito na Itália, né? Se você pudesse fazer essa apresentação agora, essa proposta, mas de uma maneira bastante rápida, para a gente dar uma oportunidade para que outros membros também possam participar desse nosso encontro aqui. Então, Andréa, por favor. Boa noite, todo mundo. Obrigada, Flávio. Bom, eu sou diretora da Internet Society de Nova York e representante dos Estados Unidos na ICANN e da América Latina também. Mas eu entrei num projeto com o senhor Enzo Pugliatti, que é o presidente da ISOC na Itália. O projeto chama SOS Digitale. Ele veio especificamente para essa época de Covid e ele é bem simples e barato também. Nós já temos 45 voluntários lá, algumas empresas, 4 países, e ele está propondo para uma parceria com a ISOC aqui do Brasil. Esse programa da SOS Digital, ele é basicamente recolher, fazer a conexão de pessoas que têm computadores, notebooks, que queiram doar, e destiná-los a instituições que são acolhedoras, impulsionadoras da educação infantil. Por que isso? Porque durante a Covid, principalmente os países em desenvolvimento, tem uma carência disso, né? Eu não preciso nem falar o quanto o Brasil também é. Então, é basicamente isso. Outras atividades estão abertas para quem tiver boas ideias. Uma das coisas que a gente faz também lá são webinars, porque algumas pessoas, aqui no Brasil eu já tive contatos de advogados, não sabem usar, por exemplo, um Zoom Meeting. Então, assim, através dessa plataforma, fornecer também umas aulas curtas, né, de 30 minutos, 40 minutos, ensinando a usar todos os recursos tecnológicos para que as pessoas possam trabalhar em casa. É um projeto que é bom para network, para ampliar o capítulo, dá oportunidade de network para quem está entrando, inclusive, né, na profissão. Não sei quantos da Internet Society aqui do Brasil precisariam disso. Em caso da Internet Society aqui do Brasil ter interesse nisso, o doutor Enzo gostaria de fazer uma chamada direto com você, viu, Flávio, também, especialmente com você, porque ele quer propor um programa grant para o Beyond the Net Medium e Large. A gente sabe que o grant não é muito dinheiro, né, mas eu acho que sempre ajuda a estabelecer o capítulo e ampliar as atividades. Eu vou deixar aqui no chat o link dessa plataforma, porque a intenção é replicar aqui no Brasil, tá? É o que nós gostaríamos, e nesse replicar o Brasil pode propor várias coisas. É uma plataforma gratuita que a gente usa, não tem grandes custos, mas a atividade, né, é voluntariado, mas tem a oportunidade aí de a gente levar isso para o grant e, quem sabe, né, faturar. Então, eu vou deixar aqui o link e depois, se alguém tiver interesse nisso, se o Flávio achar isso viável, entre em contato comigo que eu marco uma reunião com o senhor Enzo e a gente estabelece os detalhes para tocar isso em frente. Perfeito, Andréa. E também, por favor, se tu puderes me mandar um texto curto de divulgação dessa oportunidade, a gente pode divulgar, mandar mensagem para todos os membros. Eu vou mandar para você, Flávio. Você quer que eu encaminhe o e-mail com os detalhes do Dr. Enzo?
Acho que é melhor. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o contato com ele, outra coisa é divulgar para os nossos membros essa oportunidade. Tá. Eu vou, tá, para divulgar. Tá, vou preparar alguma coisa melhor. Tá bem? Sim, sim, vou sim. Obrigada, Ok. viu? Obrigado, André. Gustavo, por favor. Oi, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Então, eu tinha dois comentários razoavelmente breves. Primeiro, eu participei já de um Chapterton, foi em 2018, salvo engano, foi o ano em que foi sobre escolas públicas. E eu queria saber primeiro se já existe alguma perspectiva de qual vai ser o tema do Chapterton desse ano. Essa é a primeira coisa. A segunda é só para comentar que eu não sei se vocês sabem, mas eu estou ajudando na coordenação do Fórum da Internet desse ano. E a gente está de olho já aqui em Natal, atividades, propostas que se encaixem nas linhas de trabalho da ESOC. Então, só para passar também esse follow-up, dizendo que isso está seguindo. Estamos de olho nisso. Ok, Gustavo. Se a pandemia permitir, né, e as coisas evoluírem bem no país, né, nós teremos o Fórum da Internet no Brasil em Natal de 22 a 25 de setembro. Né? É o que é a nossa esperança, né, de que isso vai funcionar. E aí o capítulo espera fazer, como nos anos anteriores, o seu encontro no dia 0, né, que vai ser no dia 22 de setembro, lá em Natal. E aí, certamente, o apoio do Gustavo e de outras pessoas, não só de Natal, mas da região, né, vai ser importante. Como a gente fez em Manaus no ano passado, juntamos uma equipe muito boa de gente da região norte, não só do Amazonas, mas do Pará, do Acre, né, e que nos ajudaram muito a fazer uma programação que agradou bastante, né? Quase uma centena de pessoas esteve presente lá no nosso encontro. Aí esperamos ter o mesmo sucesso esse ano. Em relação à pergunta do Chapterton, Gustavo, eu não sei ainda, né? Eu imagino que será fortemente alinhado com esses 8 projetos estratégicos que o Diego nos relatou anteriormente, né? Mas a chamada em si, ela costuma ser feita mais lá pela metade do ano, né? Eu imagino que lá por junho, talvez, a gente tenha a chamada. Por enquanto, eu ainda não vi nenhuma informação a respeito, mas a gente vai estar atento e, como em todos os anos anteriores, o que tem acontecido é que membros do capítulo voluntariamente, né, fazem propostas. No ano passado, nós tivemos, inclusive, 2 propostas vindas de 2 grupos de membros diferentes e a diretoria teve que ficar na situação de escolher uma das duas, né, em função de que só podemos né, executar um projeto por capítulo. Né? Então, quanto mais propostas nós tivermos, né, mais felizes ficaremos e significa vitalidade da comunidade e alguma proposta certamente será selecionada e poderá ser executada. Tá? Só uma coisa complementando isso que o professor Flávio falou, eu vou passar aqui meu e-mail, certo? Se alguém depois quiser ajudar nessa questão de ver uma programação, discutir temas que possam ser interessantes, por favor, pode é aberto o convite e é isso. Muito obrigado. Ok, Gustavo, muito obrigado. Eu só para responder uma pergunta, o Pedro fez uma pergunta mais cedo aqui, né, se a gente iria disponibilizar o PowerPoint, sim, tanto o PowerPoint como a gravação dessa sessão, né, isso vai estar disponibilizado, depois a gente, na sequência, a partir de amanhã, nós vamos enviar para todos o link aí onde vai ter a gravação completa desse encontro e também esses PowerPoints. A Carmina fez uma pergunta aqui também, né, que ela pretende fazer uma série de webinars sobre a LGPD e se poderia colocar o logo da ESOC como forma de divulgar o capítulo. Entra em contato comigo diretamente, Carmina, por favor, ou se tu quiseres falar agora, mas a gente pode, né? Certamente que sim, né? Eu acho que atividades dos membros, seja, né, presenciais ou virtuais, que estejam alinhados a esses temas de interesse da Internet Society, óbvio que o capítulo tem interesse de ser co-promotor deles, né, e eventualmente divulgar e, né, encontrar até mais membros que estejam dispostos a se envolver na organização e participar desses webinars. Sim, temos todo o interesse e temos feito isso com outras atividades dessa natureza. Ok, Flávio. Assim que eu pego depois o teu contato e passo para você como é que a gente está fazendo
não é? Até porque eu também tenho um braço educacional aqui em Recife, tá? Estou falando em Recife. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui conversando com vocês. Gostei muito do que a Andrea falou, me interessa bastante esse tema e poder colaborar e divulgar o capítulo Brasil, né? Então, assim, eu participo de vários eventos, sou palestrante, sou advogada, tá? Só para contextualizar aqui, sou especialista em direito cibernético e tenho feito vários eventos e palestras no Brasil inteiro. Eu acho que essa seria uma forma também de a gente poder divulgar e envolver mais pessoas. Tá ótimo, Carmina. Eu coloquei meu e-mail aí no chat, né? Ok, Flávio? Entra em contato comigo, tá? Vai ser um prazer. Temos duas pessoas aqui com a mão levantada. Moreiras, em primeiro lugar. Vamos lá, Moreiras. Oi, gente, boa noite. Eu quero só comentar sobre a participação da ASIC Brasil nos cursos e eventos do NIC-BR. Geralmente isso é feito nos cursos e eventos que a minha área organiza lá, que são os X-Fóruns regionais, e em outros eventos que acontecem junto, como os cursos BCOP e coisa assim. E eu quero só, vamos dizer assim, avisar que para esse ano a gente decidiu cancelar todos os eventos presenciais. Os organizados, primeiro, não quer dizer todos os do NIC-BR, todos esses eventos específicos, os X-Fórum regionais, os cursos BCOP, tinha um tipo de curso novo que a gente tinha organizado, que era a semana de capacitação, por conta do coronavírus e do Covid, dada a indefinição, tinha empresas, patrocinadores que disseram que não iam participar de eventos até agosto, até setembro. A gente viu eventos de agosto sendo adiados para novembro, e a gente optou por cancelar a agenda de eventos presenciais desse ano. Já estamos elaborando uma agenda para o próximo ano e vamos ter uma agenda de eventos online, eventos à distância, nesse ano, tanto cursos quanto eventos similares a esses X-Fórum regionais, aos X-Fóruns regionais, onde havia, vez por outras, palestras da Internet Society. Então, existe a possibilidade de participação aí mesmo com a questão do Covid, assim como quando a gente for organizando esses eventos, a gente avisa e vai vendo a possibilidade. Serão eventos não de um dia inteiro, como os eventos presenciais, que a nossa última experiência a gente viu que não dá tão certo, a gente vai fazer eventos talvez em maior número e com menor tempo cada um, eventos de 3 ou 4 horas de duração no máximo. E é isso, fica aberta a possibilidade sim de participação da Internet Society nesses eventos online agora, não presenciais, ano que vem, eventualmente a gente retoma os demais. Ok, Moreiras, obrigado. Seguindo a ordem que eu tinha aqui antes, o Alexandre, o próximo. Temos mais outras duas pessoas inscritas depois. Vamos lá, Alexandre. Boa noite, colegas, tudo bem? Eu queria contribuir da seguinte forma. Eu tive na Assembleia de Fundação da ISOC, né, da reorganização, e depois eu não consegui ficar muito atuante, mas sempre acompanhei, financei, paguei a anuidade e tal. Desde o ano passado estou no Conselho Fiscal, né, não é muito trabalho, mas é interessante a participação, deu para aproveitar e conhecer um pouco melhor a entidade. Fiz o curso de MANS, né, em espanhol, fui becário. Foi muito interessante, eu acho que os cursos que são oferecidos pela Internet Society Internacional valem muito a pena. Esse ano estou fazendo de criptografia, né, o decifrado. E uma sugestão, contribuição que eu acho que poderia dar e que seria interessante, assim, o Brasil é um dos maiores consumidores de internet da América Latina. Tem o maior número de AS. E apesar de português não ser idioma oficial na Internet Society, certo? Os cursos e as atividades são em português, são em inglês, espanhol e francês. Eu acharia que seria muito interessante, eu me colocaria como voluntário para iniciar a tradução e adaptação desses cursos que são anuais para português do Brasil. E a gente pudesse oferecer essas capacitações para esses, não só os nossos usuários, né, e os sócios, mas também para a comunidade. Em vez de cursos gerais, que nem foi proposto anteriormente, ter os cursos que estão alinhados
com os interesses globais da Internet Society para o próximo ano, próximo período, e em português. Eu acho que seria muito interessante, eu acho que isso daria para fazer, aproveitando o material que já existe em português, inglês e francês, e fazer em português. Eu acho que isso seria interessante para atingir o nosso público. Eu acho uma ótima ideia, Alexandro. Vamos fazer contato a esse respeito. A gente entra em contato com o pessoal do staff da ISOC, né, que é responsável por esses cursos. Né? Eu imagino que vai ter muito boa receptividade. Né? Se eles não traduzem para outras línguas, é por... Né, as 3 línguas oficiais têm sido, né, o inglês, o francês e o espanhol. Né? Mas acho que se a gente oferecer essa oportunidade, né, isso pode servir, né, mesmo que seja português brasileiro, né, pode servir para outros países Sim. de língua portuguesa. Né? Eu acho que é uma excelente ideia. Obrigado. Obrigado. Hélio, por favor. Posso só fazer um comentário, professor? Claro, bem lógico. rapidamente. Obrigado pela sugestão, Alexandre. Essa é uma sugestão que eu, a Raquel, que é minha colega, a única brasileira além de mim, ou melhor, a única pessoa que está no Brasil além de mim, porque tem outros brasileiros no staff, mas que estão espalhados pelo mundo, a gente já levou essa sugestão. Ela já aconteceu recentemente, porque o pessoal do capítulo aqui foi instrumental, uma mini força-tarefa montada pela diretoria para ajudar a gente com a tradução de materiais sobre o tema de criptografia que estão disponíveis no site da organização. Ou seja, os fact sheets e os policy briefings que estão nessas línguas inglês, espanhol e francês já estão em português também. E parte das atividades daqueles 8 projetos que eu mostrei para vocês, eles já têm um componente de a gente contar com o capítulo brasileiro na geração de materiais que vão ser úteis tanto para o capítulo quanto para outros atores trabalhando nesse sentido. Isso tem a ver com responsabilidade dos intermediários do Marco Civil da Internet, criptografia, por exemplo, redes comunitárias, manners. Hoje mesmo eu trabalhei com algumas pessoas do NIC-BR nesse sentido. E o ponto nevrálgico aí é que, nesse exato momento, os cursos todos estão passando por um processo de remodelagem. E, nesse contexto, é bom saber que eu posso levar a mensagem de que o capítulo brasileiro, eventualmente, se disponibiliza a participar desse esforço de geração de materiais em português para os cursos online. Ok, Diego. Vamos lá, Sim, então. inclusive, permite, Flávio, vai lá, todos os alunos que participam, os becários, os fellowships deles, têm que produzir um material no final. Né? Pode ser orientado pelo capítulo que esse material seja justamente a contribuição na organização desses cursos. Sim, é uma possibilidade. Certamente. É uma boa ideia. Obrigado. Hélio, por favor. Olá, eu sou aqui do sul de Minas Gerais, Varginha, e eu estou na ISOC muito antes de existir o capítulo brasileiro. Tem por volta de 20 anos, e eu fiquei muito feliz quando surgiu essa chamada para este Open House, que foi a primeira oportunidade que eu tive, na verdade, da gente conversar por aqui. Eu sou, durante esse tempo, participei de algumas atividades, uma delas eu fui do comitê de avaliação do Beyond the Net em 2018, mas a gente eu tenho feito mais contato, às vezes, com membros de fora do que daqui do próprio capítulo da ISOC. Então, assim, a principal sugestão que eu dou é que a gente tenha alguma regularidade nesse tipo de encontro, não uma regularidade que incomode, mas uma regularidade que não nos faça perder o contato, que não nos permita a gente esquecer que a gente faz parte de um mesmo grupo. Inclusive, sugerir, hoje eu não preparei nada, mas eu acho que poderia a gente até preparar uma pauta em conjunto com as pessoas interessadas em participar, para que cada um apresentasse os seus projetos, a sua contribuição. Hoje até, como diz, não daria tempo para cada um de nós. Estamos aí em quantos? 20... Estamos em quantos hoje? 26? Não daria para cada um falar, cada um falar dos seus projetos, mas poderia, em algumas reuniões escalonadas, a gente falar sobre no que nós estamos trabalhando, quais são as oportunidades, até para que, eu falando o que eu estou fazendo, você saber se você pode trabalhar junto comigo, eu ouvindo o seu projeto, se eu posso trabalhar junto contigo, e a gente vai desenvolvendo essa rede com oportunidades, né, que surgem desses contatos, mesmo sendo virtuais. Agora a gente está se acostumando mais a usar os contatos virtuais. Antes a gente se incomodava em fazer videocall, né? Quando a gente se encontrar lá no congresso, na reunião, a gente se fala. Agora não, agora nós já perdemos a inibição, né, de usar a ferramenta,
E, então, acho que vai ser muito mais produtivo a gente se encontrar mais vezes, isso não vai ter custo, a gente vai ter só o custo do nosso tempo, a gente não perde o vínculo e conhece as oportunidades de colaboração entre nós, membros do grupo. Essa fica como a sugestão, fazer uma pauta conjunta, da gente, né, juntar as pessoas, desenhar uma pauta, definir a regularidade e realizar esses open house mais vezes durante o ano. Obrigado, Hélio. É uma ótima ideia, né? Acho que agora realmente a gente está vivendo mais nesse mundo virtual o dia inteiro, né? A gente vai pegando um pouco mais esse embalo e vamos fazer isso sim, né? Vamos tentar determinar uma regularidade que seja boa para não perdermos o contato e continuarmos interagindo e trocando ideias sobre projetos e atividades em comum, mas também que não seja tão frequente que incomode as pessoas, né? Luísa, por favor. Tudo bom, Luísa? Olá a todos, boa noite. Primeiro, obrigada pela essa oportunidade, eu acho muito legal ouvir, vê-los também. Confesso que eu ainda preciso de uma curva de aprendizagem no Zoom, então hoje é a primeira vez que eu consegui ver todo mundo, assim. Por isso que eu acho legal o que já foi citado, né, essa iniciativa de capacitação mesmo da ferramenta. Olha, a gente usa como capítulo tais e tais ferramentas. Essas ferramentas a gente usa assim, assim e assim. Eu acho que pode ser legal, é uma experiência que eu já tive, né, na gestão do Instituto de Pesquisa, no que eu trabalho, o IRIS, de realmente fazer essa curva de aprendizado em conjunto. Acho que atrai as pessoas, né? Porque às vezes a interface mesmo da ferramenta é uma barreira para o engajamento. Mas eu só queria reiterar alguns comentários que foram feitos, adicionando algumas coisas. Também fiz os cursos da ISO o ano passado. Queria muito fazer o de criptografia esse ano, mas acabei não tendo fôlego. E eu super concordo com essa possibilidade de tradução, mas também eu acho que a gente precisaria, enquanto comunidade, pensando, né, que as pessoas não simplesmente passem, mas as pessoas fiquem e alimentem essa cadeia, né, de capacitações, que a gente pensasse em adaptações para o curso, ou mesmo quando o curso fosse dado, né, porque tem a pessoa que vai ser o tutor ali, os que eu fiz até hoje são tutores de fora, então não falando português, enfim, o que diminui o alcance. Mas a gente também trazer essas temáticas para o contexto brasileiro, porque isso faz com que as pessoas sintam a pertinência do trabalho da ISO, que também é para o Brasil. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de interoperabilidade ou de uma internet que seja global, vamos falar dos bloqueios do WhatsApp. O Brasil ficou famoso por isso. Vamos tentar trazer esses conteúdos que também fazem parte da realidade nacional. Acho que isso é um ponto importante para reter as pessoas. Uma outra é que esses cursos, de repente, sejam com entidades parceiras, né? De repente, ter uma política de cooperação institucional pode ser legal para que as instituições possam procurar e falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, como que a gente vai fazer isso, né? O ano passado a gente falou de jurisdição, né? O IRIS e o capítulo brasileiro da ISOC. Então, foi muito legal a gente ter feito isso. Tivemos uma audiência ok, assim, para um tema que é bem específico. E daí, se a gente pudesse alimentar esse tipo de iniciativa, porque às vezes sozinhos, né, ou na capacidade individual, é um pouco mais complicado, mas com uma instituição, enfim, que seja parceira, que tenha feito esse compromisso de cooperação, seja mais fácil, e já deixo o IRIS, então, de portas abertas também para esse tipo de cooperação. E essa integração também, né, de repente, de a gente ter mais, como disse o Hélio aí, ter mais regularidade nesses encontros, se ver mais e ter esse tipo de iniciativa, ajude também a manter o pessoal, né? Ano passado eu tive a oportunidade de conversar bastante com o professor Flávio sobre, né, voluntariado, sobre a estrutura da ISO, que em um dos programas de
de treinamento para a América Latina. E a gente falou bastante disso, né? De ter acesso aos materiais, mas também saber quais são os parâmetros, como que a gente pode contribuir, até onde que dá para usar, por exemplo, marca, como já foi perguntado aqui. Então, enfim, todas essas coisas são importantes para o engajamento. E eu acho que a gente também trazer, né, isso para o contexto do Brasil, porque às vezes fica muito, muito longe, né? Por exemplo, a ISOC tem material excelente sobre internet shutdown, e aí a gente fala, mas não é um problema do Brasil e tal, será que não é? Vamos pensar, será que pode ser? Será que já foi? Então eu acho que incentivar nós membros, né, a fazer esse gancho com o contexto brasileiro pode trazer mais visibilidade para a instituição. Obrigado, Luísa, pelos comentários. São ótimas ideias, eu estou anotando aqui, né? Tem a gravação que eu vou revisar depois. Essa ideia das parcerias, né? A gente fez webinars sobre questões de jurisdição ano passado, né? Parceria com o Iris, contigo, né? Que conduziste os webinars, e isso, né? A Carmina falou aqui, né? De repente colocar o logo, não é só questão de colocar o logo, né, Carmina? É da gente realmente fazer uma parceria com diferentes entidades que estão organizando atividades, seja locais nas suas regiões, sejam virtuais, né, que dão acesso a mais gente no país inteiro, né? O capítulo, obviamente, tem todo o interesse de fazer essas parcerias, né, em assuntos que são de interesse comum entre o capítulo e as respectivas entidades, né, porque isso é bom para os dois lados e isso traz mais oportunidades para os nossos membros, né, de seguirem esses cursos, esses webinars. Temos a Andréa novamente inscrita para falar. Andréa, por favor. Sobre a questão da tradução, a questão da minha experiência dentro da ISOC com o Brasil, com isso. É bem pertinente, sabe por quê? Tem alguns cursos surgindo do Internet Governance Forum, tem também da Internet Society. Quando eles querem português, e eles querem, às vezes, eles têm mandado para mim fazer as traduções desses cursos. E eu tenho traduzido, mas nem é esse o ponto principal. O ponto principal é que realmente as coisas às vezes não chegam aqui dentro por causa da língua. Inclusive, a ideia de replicar a plataforma da Itália no Brasil é por causa da língua, para colocar em português, para que os brasileiros possam acessar mais. Você tem uma ideia de como que a linguagem ela é uma barreira, né? A Luísa trouxe a questão aí de falar do WhatsApp. Luísa, lá fora eu faço conferência, geralmente eu falo sobre essas coisas. Mas brasileiro nem sonha, porque eu falo inglês e eles não chegam aqui, não chega. O que chega às vezes é alguns e-mails, o pessoal pede material em português que eu não tenho condição de ficar traduzindo tudo também. Você tem uma ideia? Ó, setembro era presencial, agora vai ser virtual por causa do Covid. Setembro eu vou estar numa sessão plenária na Sorbonne com o Macron, porque a Carmina falou que é advogada, ela vai entender melhor a importância disso. Eu criei a sexta dimensão dos direitos humanos. É uma teoria que já está difundida lá fora, eu vou falar sobre isso na Sorbonne. Aqui no Brasil não chega, porque a língua é uma barreira. Então, eu só queria reforçar que é realmente uma questão pertinente quebrar essa barreira da língua, pôr muito material aqui dentro em português, para que haja maior engajamento. Eu acredito que isso vai ser um excelente caminho. Obrigada, gente. E aí, né, pegando esse gancho, eu faço um apelo para vocês todos, né, membros do capítulo, que identifiquem esses materiais, sejam cursos, documentos, né, manifestações políticas, etc., que estão sendo, né, seja divulgados pela Internet Society ou por outras entidades, né, estrangeiras, né, e que possam ser relevantes para os nossos membros e que, né, mas, de novo, eu volto ao que eu falei antes, né? O capítulo somos todos nós juntos, né? O capítulo não tem tradutores contratados para fazer esse trabalho, né? Então, isso depende de ação voluntária, de repente, da própria pessoa que identificou o documento, se ela não tem essa disponibilidade, né? Nós temos nossos canais de comunicação, né? A página do Facebook, o Twitter, né? Tem a nossa lista de discussão, dá para mandar mensagem direta para os outros membros através da plataforma da ISOC, né? Entrar em contato com os outros membros, a diretoria pode fazer essa intermediação, né? De encontrar outras pessoas que queiram ser voluntárias nesse esforço de tradução de documentos relevantes. Vai ser um prazer. De colaborar com isso é obviamente importante. Não vejo nenhuma outra mão levantada.
Ainda temos algum... O Felipe fez um comentário, queres expressar verbalmente aí, Felipe? De usar o GitHub, né, para ajudar a organizar o processo de tradução, facilitar a contribuição, certamente. Temos que pensar nas ferramentas adequadas, né, para que as pessoas possam trabalhar de forma compartilhada em cima de documentos. Boa noite a todos aí. Eu vejo isso funcionando muito bem, esse processo de tradução de documentos na comunidade de desenvolvimento de software. Você pega desenvolvimento de vários projetos open source que tem altamente tradução em inglês, chinês, e além de ter uma forma de organizar, versionar esse material, sugestão, você acaba facilitando muito a contribuição disso e a divulgação também no processo. Hoje a gente tem, por exemplo, diversos eventos anuais que promovem a contribuição de software open source, e contribuir em documentação é uma forma de contribuição, e isso acaba atraindo pessoas. Então a gente pode usar isso como uma porta de entrada para pessoas no capítulo. Eu acho que pode ser um bom caminho para a gente seguir nesse processo de tradução, e também outros desenvolvimentos também. Eu acho que o GitHub hoje está sendo uma comunidade muito útil para a gente poder seguir em diversos tipos de organização. Obrigado, uma contribuição interessante. Temos mais 2 inscritos ainda agora. Matheus, por favor. Tens que ligar teu microfone à esquerda embaixo na tela. Ok. Pode falar, deve estar funcionando. Matheus, tenta desplugar e replugar o fone, porque pode Não estamos te ouvindo. de... O teu microfone está habilitado, aparentemente, mas a gente não te ouve. ou muitas... agora sim. Alô? Alô, Matheus, não estamos te ouvindo. Enquanto o Matheus luta com o seu microfone, vamos passar para o Carlos Afonso. Já voltamos para ti, Matheus. Por favor, vê se consegue resolver teu problema técnico aí. Vamos lá, CA. Vamos lá. 2 assuntos. Lembrando da apresentação do Diego sobre os principais tópicos que a Internet Society vai estar trabalhando, né? Um deles é redes comunitárias, e eu queria só lembrar que o CETIC, do NIC-BR, está desenvolvendo uma proposta de uma pesquisa sobre redes comunitárias no Brasil. E como a Internet Society como um todo e o nosso capítulo se interessam pelo tema e têm participado, inclusive apoiaram um projeto de redes comunitárias nos quilombolas no Maranhão, né? Seria interessante que, se a Internet Society, se a brasileira, pudesse acompanhar essa iniciativa do CETIC sobre redes comunitárias, porque tem tudo a ver com o que a ISOC, né, a Internet Society, tem feito sobre o assunto. Um outro tema, dentro daqueles tópicos de internet mais forte que o Diego mencionou, é essa nova onda aí, liderada pela Huawei chinesa, né? Na onda do 5G, que é a proposta de criar um novo IP, um novo protocolo de internet, dizendo que o TCP/IP está obsoleto, não serve. E é surpreendente, porque as coisas que nós temos feito no planeta com o famoso TCP/IP são inacreditáveis, mas eles consideram que o 5G vai pedir novos protocolos e que o TCP/IP não satisfaz. Isso
é um desafio grande, porque muitos equipamentos, bilhões de equipamentos, provavelmente não vão poder ser atualizados para esses novos protocolos, até porque as próprias empresas que os fabricaram já nem existem mais, né? Então, uma coisa que tem que ser acompanhada, eu acho. E isso é um tema também para a Internet Society levar em conta naquela lista do Strong Internet lá. É isso. Obrigado, Fábio. Perfeito, Serra. Se tu quiseres, quem sabe, encontrar outros voluntários Pois é. queiram se manifestar a respeito do novo IP proposto pela Huawei, vai ser um prazer o capítulo abraçar a paternidade desse esforço. Pode ser um trabalho do Moreiras aí, com os cursos dele, né, para a gente discutir isso. Posso reagir a essa provocação do CA imediatamente? Pois não, Diego, por favor. Porque ela é realmente muito importante. Aqui é um espaço de engajamento do capítulo com o lugar onde esse tipo de coisa vai ser discutida no Brasil, que é a Anatel, né? Invariavelmente, quem toma conta de discussões no âmbito das telecomunicações globais em nome do Brasil não é o Ministério das Relações Exteriores, é a Agência Nacional de Telecomunicações. Eles têm a prerrogativa de representar o Estado brasileiro em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores. A Anatel se prepara regionalmente para participar da Comissão Interamericana de Telecomunicações. Semana que vem tem uma reunião da Comissão Interamericana de Telecomunicações justamente para discutir coisas da Assembleia Mundial de Normalização das Telecomunicações que acontece no fim do ano. Da Comissão Interamericana saem as propostas do continente americano, né, da América do Norte e América do Sul, América Central e Caribe, para a Conferência Global da UIT. Teoricamente, a Anatel, no âmbito da Comissão Brasileira de Comunicação número 3, ela tem discutido essa agenda da Assembleia Mundial de Normalização das Telecomunicações. E eles dizem que o processo é aberto, pode se cadastrar no grupo da CBC3 para receber as agendas de reuniões, e as agendas de reuniões as reuniões estão sendo feitas todas pelo Microsoft Teams online, e os participantes dessas reuniões têm acesso ao conteúdo dos documentos que a Anatel está levando para lá e para cá. Eu também botei no chat a resposta oficial do IETF sobre o tema e vários documentos que especificam a proposta da Huawei. Depois a gente não vai ter tempo agora para discutir isso em detalhes, mas eu estou acompanhando isso de perto também. O importante a dizer é o seguinte: o grande risco da posição do Brasil e da Anatel é que a Anatel sempre se coloca como a grande mediadora dessas discussões internacionais para ganhar relevância nas discussões em que grandes peixes como os Estados Unidos e a China disputam alguma coisa. Então chega lá o Brasil como grande fiel da balança, que tenta acomodar os interesses e chegar a propostas de consenso. Essa tem sido a estratégia da Anatel nesse contexto. O principal problema é que, no que diz respeito à Huawei, a gente tem o Ministério das Relações Exteriores falando cada vez mais forte, e aí a gente tem dentro da presidência da República aquela confusão entre uma ala mais ideológica, que está mais próxima dos interesses dos Estados Unidos, e uma ala mais pragmática, junto do setor militar, que está próximo dos interesses da China. Então, eu quero dizer que cada vez mais essa questão ela é muito relevante, e se o capítulo tiver braço para acompanhar isso, para fazer barulho, para criticar coisas publicamente, para fazer chegar uma mensagem uniforme a respeito da importância do protocolo IP, do modelo de conectividade que é a internet, em contraposição a todos esses outros, seria muito bom do ponto de vista da organização, porque a gente opera em todos esses níveis, né? No nível global, no nível regional, e a gente precisa operar nos níveis nacionais. No Brasil, na América Latina, quem fala bastante forte no âmbito da Comissão Interamericana de Telecomunicações são Colômbia, México, Brasil e Argentina. Então, assim, ter um Brasil forte nessa área e uma comunidade aqui da ISOC engajada nesse processo é algo que pode ser bastante útil, e deixem-me saber se a gente pode ajudar de alguma forma. Ok, obrigado, Diego. Matheus, vamos ver agora se consegues falar. Vamos lá. Alô?
Pelo jeito, o Matheus continua com dificuldade, né? Não estamos te ouvindo, Matheus. Deve estar com algum problema de configuração do teu microfone aí. Enquanto tu continuas tentando, Moreiras, por favor. Já que o CA provocou, vou comentar sobre esse novo IP. Sei lá, eu não sei se eu sou inocente demais, mas para mim, assim, isso parece que foi uma jogada de marketing da Huawei e deles jogarem esse negócio na ITU, porque não é um negócio sério, assim, é visivelmente não sério. Eles esquecem coisas básicas como as limitações da velocidade da luz e as coisas que são impossíveis por conta disso, tipo física, né? Então, não é uma proposta técnica, é alguma coisa que caiu na mão de um marqueteiro, o marqueteiro jogou lá e a ITU caiu no ridículo de aceitar a coisa. E se o governo brasileiro for em cima, eu que não duvido, tipo assim, da Anatel vamos fazer apoiar essa coisa, eles vão, tipo assim, vão estar caindo no ridículo, né? Além de sei lá, o que deveria se discutir talvez um pouco é por que estão discutindo esse negócio no âmbito da ITU, né? No negócio top-down, sendo que existe uma entidade bottom-up que funciona muito bem para isso há anos. É muito estranho essa coisa toda. Eu sinceramente, eu não sei se a gente devia dar marketing para isso daí, discutir esse negócio ou não. Mas eu penso que isso devia ser um assunto a ser ignorado. Foi uma proposta que foi discutida, sei lá, 4, 5 anos atrás, apareceu lá na China, apresentaram em algum congresso acadêmico, alguma coisa, depois morreu, ficou quietinho, fizeram um marketing, alguém da imprensa descobriu, e agora eu assim, fiquei muito surpreso que o treco tinha sido aceito num grupo da ITU lá para discussão. Quem estava nesse grupo para aceitar um negócio desse? Sei lá, ninguém com o mínimo senso de física ou de qualquer coisa técnica na cabeça. Não sei. Não foi aceito, Diego? Eu achei que já tinha sido aceito. Não, o grande problema, Moreiras, aí é o seguinte, só para resumir. Primeiro é que ele não foi aceito. O que eles estão tentando emplacar é que a UIT encampe a discussão deste assunto pelos próximos 8 anos. Nas próximas 2 rodadas do trabalho do setor de padronização das telecomunicações. Então, assim, ainda não é tão grave, sobretudo porque eles estão violando uma série de regras que deveriam ter sido observadas na produção de relatórios pelo próprio grupo. O que eles estão tentando é dar um bypass aí no processo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tem toda razão, Moreiras. A proposta não tem mérito nenhum. A proposta é maluca, mas ela fala 3 coisinhas fundamentais que chamam a atenção desses caras que trabalham em reguladores no setor governamental. Primeiro, o protocolo internet tradicional é cheio de falhas e ele é absolutamente distribuído e nós precisamos controle top-down das redes do futuro. Segundo, esse novo IP vai gerar uma capacidade maior de monitoramento e de garantia de accountability do que os diferentes nodos da rede fazem. E isso vai aumentar a segurança de todos, porque aí, finalmente, com esse controle top-down, os governos vão conseguir garantir a segurança do ciberespaço e a segurança da população no ciberespaço. Para a gente, isso é uma maluquice, porque a gente sabe o que isso carrega junto consigo. O problema é que isso vem pela China, a China vem com os países africanos para dentro desse debate, eles votam todos favoráveis e daqui a pouco a gente tem a UIT empoderada para competir com o IETF a dizer qual é o protocolo do futuro. O nosso maior medo não é que esse protocolo pegue, porque ele não vai pegar. O nosso maior medo é que ele gere uma fragmentação do ecossistema quando 4 ou 5 reguladores loucos disserem, olha, agora o modelo de conectividade aqui na Nigéria é esse e redes que não utilizam o novo IP estão na ilicitude e a gente vai fechar esses componentes. Essas redes vão continuar funcionando. O nosso maior problema é não deixar esse risco de fragmentação se concretizar. Posso falar só uma coisinha? Eu vou pedir para a gente passar adiante para outro tema, gente. Nós já passamos quase 15 minutos do nosso horário. Tem 2 pessoas
com a mão Só levantada. uma observação, olha, Rapidinho, rápida. por favor. ETSI, que é a Organização Europeia de Estándares de Telecomunicações, criou um novo grupo para estudar as propostas de non-IP networking por causa do 5G. Então, não é só uma jogada de marketing de uma empresa. Toma cuidado. Isso aí está sendo tratado pelas organizações de estándares, né? Agora, se vai emplacar, quais são as consequências, se a gente tem que participar ou não, aí é outra coisa. Mas não é só marketing, não. Ok. Talvez a gente possa, como falou, talvez se o capítulo quer se manifestar a esse respeito para reforçar o nosso entendimento de que essa proposta tecnicamente não faz sentido e de que os interesses por trás são outros, na verdade, eu acho que formar uma força-tarefa voluntária aí para rapidamente, né, ou discutir o assunto, organizar um webinar, ver quem é que aparece nesse webinar e depois, né, gerar algum tipo de posicionamento. Precisa de muita força para essa tarefa. Eu tinha o Gustavo e a Andréia, que estavam com a mão levantada, eles baixaram a mão agora, talvez não... Eu não sei se o Matheus conseguiria, eu vi que o Matheus saiu e voltou para tentar resolver seus problemas técnicos, não sei se conseguiste... Tá, o Gustavo está dizendo aqui no chat que teria interesse em contribuir com esse assunto. Vamos ver se a gente consegue organizar alguma atividade, um webinar sobre o assunto, e aí, a partir daí, gerar alguma manifestação. Seria um tema, uma pauta dentro da proposta que o Hélio fez, né, da gente ter uns encontros regulares aí, né? De repente pauta para um próximo encontro, né? Entre outros assuntos, podia ser esse, né? E a partir daí tentar gerar alguma manifestação. Bom, gente. Desculpa, então, eu estou falando com o meu gato aqui. Bom, ouvimos um miado. Gente, eu acho que nós, né, já ultrapassamos o horário previsto, não queremos que esse encontro se torne cansativo para ninguém, vamos tentar fazer, né, repetir esse encontro com uma certa periodicidade, que não seja excessiva, né, e tentar, talvez, estabelecer pautas um pouquinho mais específicas para os próximos encontros. Além disso, eu volto a fazer o chamamento para que todos, né, procurem se envolver. Gente, vários sugeriram, né, propostas diferentes aqui, de diferentes tipos de atividades. A diretoria fica feliz de receber essas propostas e tentar, da maneira que for possível para a diretoria, tentar ajudar a encaminhar que essas propostas aconteçam, que elas alcancem um maior número de membros na organização de atividades, que permita que outros membros se engajem, seja organizando webinars, seja, né, traduzindo documentos, seja preparando manifestações, né, as várias ideias que surgiram aqui e outras que vocês possam fazer também. Essa ideia, que a gente tenha um capítulo que seja mais vibrante, que tenha maior número de pessoas envolvidas, né? Isso depende muito do esforço voluntário de vocês, e a diretoria vai dar o apoio institucional que for possível e, na medida do possível, botar, né, mãos à obra também dentro da limitação de tempo que todos temos, porque nós também somos voluntários nessa nossa jornada aqui dentro do capítulo. Se alguém quiser fazer algum último comentário, né? Senão nós vamos encerrar. Agradecer a presença de todos. Muito obrigado, realmente, pela participação, né? Por não só escutarem, mas também darem suas contribuições, né? Aos demais todos. Obrigado, gente. Obrigado, Flávio. Fiquem Valeu. em casa, né? Se cuidem. Né? Ótima saúde para todos. Vamos atravessar essa época de incerteza e em breve estaremos nos encontrando pessoalmente. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.